do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis. E vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aqui termina a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Convido a congregação a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, a congregação pode se sentar. Nós damos continuidade cantando o hino 244.
Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto para a nossa meditação é o do Evangelho de João 16, lido há pouco. Se vocês for parar para pensar, o Evangelho de hoje parece ser uma escolha meio estranha, né? Para o tempo litúrgico que a gente está. Por quê? Depois de ter tudo já acontecido, depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e tudo mais, dando provas indiscutíveis da sua ressurreição, a gente é levado de volta. É como se a gente estivesse sendo levado de volta no passado, aquele momento onde Jesus ainda estava preparando os seus discípulos, preparando eles para aquele momento difícil da crucificação e falando do Espírito Santo. Então essa é a razão, né? Se vocês estão se perguntando por que isso acontece, essa é a razão. O texto de hoje não está tanto falando do tempo litúrgico de agora, ele está falando do que vai acontecer. O texto de hoje está preparando a gente para o próximo tempo litúrgico, que é Pentecostes, né? Em Pentecostes, se eu disser Pentecostes, vocês vão pensar o quê? Muita gente falar de Pentecostes, a primeira coisa que vem na cabeça deles é aquele negócio de falar em línguas, né? Falar em línguas estranhas, aquela coisa toda. Isso é porque a gente tem o costume de só prestar atenção naquilo que a gente faz. Mas a primeira ideia que vem na cabeça, aquele negócio de falar em línguas. Mas eu digo para vocês, quando eu digo Pentecostes, a primeira coisa que vocês deveriam estar pensando é a terceira pessoa da Trindade. É o Paracleto, é o Espírito Santo, aquele que também é chamado de Consolador. Então é isso que o nosso texto está fazendo hoje, está preparando a gente para esse tempo litúrgico. E quando você presta atenção no texto, dá a impressão que começa meio no tranco, né? Jesus já começa falando assim: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, só que vocês não podem suportar. Vocês ainda não podem suportar. Eu pergunto para vocês, se fosse só uma questão de ignorância, porque eles não sabem o suficiente, a cura para a ignorância, o que é? A cura para a ignorância é o estudo. Era só uma questão de Jesus ensinar para eles o que estava faltando para eles saber, e aí pronto, estava resolvido o problema. Mas dá a impressão que não é isso. É um outro problema. Não é simplesmente falta de conhecimento. É o problema da falsa esperança. É isso que está afligindo os discípulos. E a falsa esperança é uma coisa muito difícil de remover. E se vocês estão se perguntando qual é essa falsa esperança, eu vou dizer para vocês. Naquela época, se acreditava muito que o Messias vinha para estabelecer um reino na terra. Ele vinha para estabelecer um reino na terra, e ele vinha se tornar poderoso, se tornar um rei, fazer um reino aqui na terra, exércitos, coisa e tal. Eu tenho certeza que muitos dos discípulos ainda estavam achando que eles iam se tornar gente importante dentro desse reino, que eles iam ter cargos de importância, que eles iam ser, não sei, ministros, governantes dentro desse reino terrestre do Messias. Aí o que acontece? Jesus, muitos anos, passou ensinando para eles, dizendo para eles, e Jesus ensinou para eles sem parar, falou para eles tantas vezes repetidas, falou assim: o reino de Deus é o reino dos céus. Vocês entendem isso? É o reino dos céus. E ele chamava o reino de Deus do reino dos céus. Por quê? Porque não é o reino da terra, é o reino dos céus. Já do jeito dele falar desse reino, ele já colocou em evidência que não é desse mundo. E também não bastou aquela ocasião onde Pedro falou assim para Jesus: não, de jeito nenhum você vai para a cruz, de jeito nenhum. E Jesus falou o que para ele? Arreda, Satanás. Palavras duras. Só que Jesus com isso estava mostrando que aquele que tenta impedir isso, estava tentando impedir a obra de Deus
E por isso que ele chama aquilo que Pedro está fazendo de Satanás. Pedro estava confiando nessa falsa esperança. Jesus estava tentando ensinar para ele a verdadeira esperança. Mas o tempo dele está acabando, né? O tempo dele está terminando. E nessa ocasião do Evangelho, poucos dias mais tarde, Jesus ia estar sendo crucificado. E Jesus começou a falar de uma maneira mais direta, mais clara. Eu acho que eles começaram a sentir que realmente não era o que eles estavam esperando. Não era aquilo que eles estavam achando, que era outra coisa. E antes, naquele mesmo capítulo 16, Jesus fala assim: vai acontecer com vocês que as pessoas vão querer matar vocês, vão apedrejar vocês e vão achar que está fazendo uma coisa boa, uma coisa que agrada a Deus. Quer dizer, completamente o contrário. Então os discípulos começaram a perceber, a sentir isso, ainda que eles não entenderam o que estava acontecendo. E tinha mais um outro problema. E o outro problema era a falta do Espírito Santo. Os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo. E como a gente sabe, sem o Espírito Santo, a gente não pode compreender a palavra de Deus. E disso a gente pode tirar que é o Espírito Santo que trabalha a palavra em nossos corações. Sem Ele, nós não podemos crer e nem nos chegar a Deus ou ao seu reino. Aí então Jesus começa a falar. Ele diz lá assim: o Espírito da verdade. Vocês não acham interessante que de tanta coisa que Jesus podia ter falado do Espírito de Deus, o Espírito Todo-Poderoso, o Espírito Eterno, o que ele escolhe para identificar com a essência dessa pessoa? Ele fala assim: o Espírito da verdade. É interessante também lembrar como Jesus falou do diabo. O que Jesus falou do diabo? Que o diabo é o quê? Desde o começo, ele é assassino e o pai da mentira. Vocês estão vendo como é que está? Dois opostos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Verdade. O Espírito da verdade. O outro aqui, pai da mentira e assassino. Mas a questão é que é a mentira contra a verdade. Eu acho que é importante para a gente sempre lembrar disso, que a verdade é uma coisa muito importante nos olhos de Deus. E Deus não se agrada da mentira. Muitas vezes a gente acha que está mentindo para o bem. A gente não consegue tirar o bem de dentro do mal. Não é através de uma mentira que você vai obter uma coisa boa. Deus muitas vezes pode trazer bênçãos de uma coisa ruim. Isso é verdade. Mas isso é com Deus. Isso é com Deus. Deus pode trazer uma criança que é uma bênção muito grande dentro de uma vida de um casal que não está nem casado, onde talvez o marido e a esposa foram infiéis um ao outro. Tudo está errado. A única coisa boa é aquela criança, aquela bênção que Deus trouxe para eles. Deus pode sim trazer coisas boas das ruins, só que isso é com Deus. Que vocês não acham que falando mentira vocês vão obter um bom resultado. Então o Espírito da verdade, ele não mente. Ele é conhecido como o Espírito da verdade, porque exatamente mentira não sai da boca dele. Aí Jesus continua dizendo lá assim: Ele vos guiará em toda a verdade. E aí eu preciso perguntar para vocês, aqueles que estão prestando atenção, com quem que Jesus está falando? Com quem que Jesus está falando? Com a gente? Todo mundo? Todo cristão? Jesus disse assim: Ele, o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade. Jesus está falando com os discípulos, os apóstolos, e é desse texto que a gente tem a doutrina, a base, que os apóstolos receberam um dom especial. Os apóstolos de Jesus receberam um dom especial que a gente chama do dom da verdade.
pelo Espírito Santo, eles foram inspirados e eles escreveram todo o Novo Testamento que vocês têm aqui. Alguns, é verdade, que não foram escritos, alguns dos livros não foram escritos pelos apóstolos. Outros discípulos de Jesus que não eram um dos 11 ou 12, né? Mas o Novo Testamento inteiro é escrito pelos apóstolos. Por eles? Não, eles não são os autores. Deus falou através deles. Só que Deus deu a eles um dom especial, o dom da verdade. E nisso vocês podem ter certeza, eles eram guiados em toda a verdade. E eles não erravam naquilo que concerne a doutrina. Certo? Essa promessa é aos apóstolos. E é por isso que nós podemos confiar nesta palavra. Vocês estão entendendo? Porque vocês podem tirar consolo? É porque isso não é para vocês, e sim para os apóstolos, que vocês têm consolo nesta palavra. Se isso fosse para vocês todos, para mim também, a gente não podia ter consolo nessa palavra. O que leva a gente a conversar um pouquinho do erro da Igreja Católica. Eu peço já desculpa se algum de vocês vai ficar ofendido porque eu vou falar da Igreja Católica. Por favor, não fique ofendido. Mas a gente precisa falar dessas coisas, certo? O erro deles é achar que essas palavras aqui, quando Jesus diz assim, guiará em toda a verdade, se aplica também à igreja mais tarde. As outras pessoas que seguiram, os papas. Então eles podem falar outras coisas que são, eles acham que o Papa pode escrever uma carta que é tão segura e certa quanto a Escritura Sagrada. E a gente diz que não. Esse erro levou eles a muitos erros. E qual que é o erro pentecostal? O erro pentecostal, nesse mesmo ponto, é achar que todos nós recebemos esse dom da verdade. Então eles vão lá e falam aquelas coisas, tem aquelas visões e falam que isso, aquilo é a verdade. E muitas vezes não acontece. Muitas vezes não é exatamente aquilo. Muitas vezes é só da cabeça deles. Porque a gente não pode forçar o Espírito Santo a falar aquilo que ele não está dizendo, né? Então esse também é um erro, achar que essa palavra se aplica a nós. E essa palavra se aplica a todos aqueles que acham que eles têm a verdade. Não é só os católicos que erram nisso, não são só os pentecostais, a gente também. Quando a gente tem uma ideia, algo que vem do coração muitas vezes, uma ideia que é muito profunda assim, que vem de nós, a gente muitas vezes é tentado a achar que aquilo é verdade. Porque é uma coisa tão íntima da gente, não pode ter errado. Que vocês não confiem naquilo que vem do coração, confiem nessa palavra. Porque essa palavra que Jesus diz é para os discípulos, estes que escreveram pelo Espírito Santo o Novo Testamento e também a palavra dos profetas do Antigo Testamento. Nessa vocês podem confiar, não naquelas palavras que vêm do coração. As palavras que vêm do coração mudam. Um dia vocês sentem uma coisa, no dia seguinte vocês sentem outra coisa. E se a salvação de vocês dependesse daquilo que está no coração de vocês, digo, daquilo que o coração de vocês sente, coitado de vocês, coitados de nós, se nossa salvação dependesse daquilo que a gente sente. Porque quando a gente está num leito no hospital, morrendo, a vida vai se esvaindo, a força vai se enfraquecendo. O que vocês acham que vocês estão sentindo naquele momento? O que vocês acham que uma pessoa que está no seu leito de morte está sentindo? Bem, feliz, que gostoso, eu vou morrer. Estou me sentindo assim, exaltado no espírito, porque o meu corpo está se enfraquecendo e já não consigo mais respirar. Preciso de uma máquina para me fazer respirar, uma máquina para me fazer bater o coração e outra para substituir meus rins. Nas horas finais a gente não se sente bem. Portanto, já se acostumem. Uma disciplina. Não confiem no sentimento do coração de vocês. Confiem nesta palavra. Nas palavras da promessa de Deus. Essa não falha. E Jesus diz assim do Espírito Santo. Ele não falará por si mesmo, o Espírito Santo, mas ele dirá o que tiver ouvido. Isso é uma coisa importante para a gente se lembrar. O Espírito Santo, ele não vai dizer outras coisas.
O Espírito Santo, ele diz as mesmas coisas, mas de uma outra maneira. Ele aumenta o leque, ele diz de outras maneiras de explicar a mesma coisa, mas é a mesma mensagem. O que leva a gente para o próximo ponto. Jesus diz que o Espírito Santo glorificará a Jesus. Como é que Jesus é glorificado? Quando a gente diz no Pai Nosso, na primeira petição, santificado seja o teu nome, alguns de vocês talvez se lembrem qual era a nossa explicação, a explicação luterana, por que quer dizer essa petição. Quer dizer que, então, que o nome de Deus não é santificado? Que a gente precisa tornar o nome de Deus santo? Não, o nome de Deus é santo em si mesmo. Só que o que a gente pede, santificado seja o teu nome, é que ele seja santo para nós, entre nós, é que a palavra de Deus seja pregada e que nós possamos viver segundo essa palavra. Esse é o santificado do nome de Deus. E é assim que o Espírito Santo glorifica o nome de Jesus, da mesma maneira, trazendo essa palavra, ensinando essa palavra e também nos ajudando a viver essa palavra. A obra do Espírito Santo é a sua mensagem. E o Espírito Santo convence o mundo. Se a gente for ler um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo, diz lá que o Espírito Santo convence o mundo de várias coisas. Quem tiver interessado, vai lá ler. Eu não posso começar a explicar isso, a gente não vai ter tempo. Mas o Espírito Santo convence o mundo. Ele é o Consolador, ele também é o Convencedor. Ele é aquele que convence. Muitas vezes a gente está preocupado como é que a gente vai dar o testemunho, como é que a gente vai trazer Jesus e como é que eu vou ser convincente. E a gente busca todas as artimanhas possíveis para poder se tornar convincente. Aqui está dizendo ele que convence o mundo. A gente tem que se preocupar em trazer a palavra, em estar alimentado nessa palavra. Tendo essa palavra, o Espírito Santo prometeu agir através desta palavra. E as nossas artes, a nossa capacidade de convencer as pessoas não dura. Tudo isso falha. O que não falha é a promessa de Deus. Aí, continuando no nosso texto, Jesus fala por um enigma. O que é um enigma? Jesus diz assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. E com isso Jesus está fazendo uma transição. Ele está falando assim, quem é o Espírito Santo, o que ele faz, e agora a gente vai começar a falar sobre a mensagem, que é isso que eu coloquei aqui. O tema do sermão é só realmente a última parte do sermão, é a mensagem do Espírito Santo. Mas aí Jesus começa a chegar nesse ponto através de um enigma. E por que ele fala um enigma? O enigma é uma charada, né? É falar a coisa de uma maneira difícil de entender, de propósito, como uma charada. Por quê? Ele queria que essas palavras ficassem gravadas, marcadas na mente dos discípulos. Quando eles ouviram isso, eles nunca mais se esqueceram. Que negócio é esse? Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Isso aí ficou na mente deles. É aí que Jesus começa a entrar no assunto. E essa é a mensagem. Jesus diz assim: os discípulos terão tristeza. Vocês, falando com eles, vocês terão tristeza. Isso vai ser enquanto o mundo se alegra. O mundo vai ter alegria. Vocês vão ficar tristes. Eu acho que vocês já sabem de que ele está falando. Quando nosso Senhor foi levado à cruz, quando lá em cima pregaram ele, muita gente se alegrou. Assim, ficaram alegres, felizes, dando risada, gargalhada. Diz lá a Bíblia que zombavam dele. Quando a gente zomba, a gente está achando uma coisa engraçada, não é? A gente acha uma coisa que é tão engraçada, a gente quer zombar, faz piada, faz careta. Joga ovo podre, não sei, tomate podre. Não sei se eles faziam isso naquela época, acho que não. Mas, coisa assim. Era engraçado ver aquele lá morrendo na cruz. O mundo se alegrou, mas só que a alegria do mundo não é a mesma alegria que os discípulos vão sentir mais tarde. A alegria do mundo não dura. Mas Jesus diz, os discípulos, eles vão se alegrar de uma alegria que ninguém pode tirar. E ele usa uma imagem.
Essa imagem é a imagem da mulher que está para dar à luz. E por que ele usa essa imagem? O que acontece com uma mulher grávida? Ela tem escolha. Aquela criança precisa nascer. Aquela criança vai nascer, muitas vezes 3 da madrugada, 4 da madrugada, começa a dar as dores e não tem o que fazer. Ela não tem escolha, ela está presa e aquilo vai acontecer. Certo? Hoje em dia, graças a Deus, tem medicina moderna, tem anestesia, tem cesariana, tem tudo mais. Mas mesmo assim, muitas vezes dá problema. A mulher sofre, ela está numa angústia. Uma angústia muito grande. Só que a razão pela qual Jesus dá esse exemplo é que o fim disso não é morte. Após essa angústia toda, esse sofrimento todo, o resultado é uma vida. É uma criança que nasce. Aí nesse instante, toda aquela angústia, toda aquela dificuldade, tudo aquilo, já não conta mais nada. Porque o que vale é aquela vida. É aquela criança que nasceu da mulher, né? Então é uma dor que não leva a um resultado triste, é uma dor que leva a um resultado feliz. E é isso que Jesus está dizendo. Essa é a mensagem do Espírito Santo. Jesus Cristo veio entre nós, se tornou homem, ele sofreu, foi humilhado, morreu. E tudo isso ele fez para pagar o preço da nossa culpa. Mas aí não para aí. Não é assim, a gente não é um grupo de pessoas que gosta de vir na igreja para chorar com o drama de Jesus Cristo. Não é como se fosse uma ópera aqui que a gente vem e vê, nossa, ei, está indo, aí ele vai lá, morreu, oh, vamos todo mundo chorar. Que nem na ópera, o pessoal vai lá na ópera, passa 1000 vezes a mesma história, todo mundo chora cada vez que a mulher morre. É isso. É um drama, uma historinha que a gente vem ouvir, não é. E não para aí. E nem estou dizendo para vocês que vocês devem chorar cada vez que eu falo que Jesus morreu. Porque a história não para aí. Jesus não fica morto. E essa é a mensagem do Espírito Santo. Que ele não fica morto, mas ele ressuscita. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia não foi para terminar na morte. Não foi para acabar, falhar, como acontece numa morte. Muito pelo contrário, tudo aquilo foi para criar vida, para trazer o perdão, porque o perdão ao pecador é vida. E Jesus ressuscita, mostrando para a gente o que vai acontecer com cada um de nós. Então, essa é a mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo traz para cada um de nós Jesus. Ele vem e planta Jesus nos nossos corações através da mensagem que ele nos traz. Essa é a mensagem e essa é a obra do Espírito Santo. E aqueles que vão dizer que o Espírito Santo faz isso, que ele faz aquilo, que eles primeiro digam qual é a verdadeira mensagem. Jesus Cristo, é nele que nós temos salvação e é nele que nós temos consolo. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Jesus Cristo. Amém. Criei-me, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me
A congregação pode se sentar. Nós agora recolhemos as ofertas. Durante o recolher das ofertas, cantamos do hino 175. Sede luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz que vem da cruz. Muitos têm na vida um sofrer sem par, ó, fazei a todos vossa luz brilhar. Cedo sol brilhante, vida e luz gozais, dai que vossa vida brilhe mais e mais, pois do céu recebe do bom Deus favor, quem do seu reparte com sincero amor. Quantos bens divinos vossa vida tem, para os dias todos como vos convém. Vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus. Nós agora vamos orar. E temos aqui alguns pedidos. A Beatriz estrelou pede oração para o Alfredo, que vai realizar a cirurgia na quarta-feira. A Ivanete Bus agradece a Deus pelo nascimento do neto Júlio César, que correu tudo bem, graças a Deus. E a Dejamina ou Dejamira? Dejamina Hammer, não sei, um dos dois, que está em tratamento em Barretos, São Paulo. A gente pede também por ela. E Moisés Suruí, de 2 anos, que está com meningite. Nós trazemos esses pedidos diante de Deus em oração. Por favor, coloquemos em pé. Deus Todo-Poderoso, Tu és eterno e digno do nosso louvor e da nossa adoração. E nós te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor nos concede. Nenhuma dessas bênçãos que nós merecemos, nenhuma delas nós fizemos algo para que nós fôssemos merecedores das Tuas bênçãos. Mas o Senhor nos concede essas coisas por amor e por causa de Jesus Cristo. E nós te agradecemos, Senhor, que nós podemos te chamar de Pai. Te agradecemos também porque preservaste a palavra e os santos sacramentos. Nós te pedimos pela Tua igreja, Senhor, que o Senhor conceda à igreja pureza de doutrina e também pastores fiéis. Pedimos por aqueles que ouvem a palavra, que eles tenham uma correta compreensão e também confiança nessa mesma palavra. Fortalece a nós e os demais cristãos, para que nós possamos colocar a nossa confiança somente na graça que nós temos em Jesus Cristo. E te pedimos, Senhor, que nos ajude a combater o bom combate da fé. Pedimos que o Senhor derrame o seu amor e a sua graça sobre todas as nações da terra. Pedimos que o Senhor abençoe em especial a nossa pátria, o seu povo, as autoridades, o governo,
e todos aqueles que o Senhor colocou sobre nós. A tua santa palavra nos diz que eles foram lá colocados segundo a tua vontade. Senhor, pedimos, ó Deus, que guie esse governo e as autoridades, para que eles possam governar o teu povo segundo a tua vontade. Pedimos em especial pelas nossas escolas e pelos nossos filhos, e para tanto nós trazemos diante de ti, Senhor, todos os pais e os professores, para que, Senhor, dê para eles sabedoria, conhecimento, paciência e tantas outras qualidades que são necessárias àqueles que vão educar as crianças. Pedimos, Senhor, que nos livre de toda a calamidade, do dano, do caos, da tragédia, da perda, do sofrimento e da dor. Pedimos, Senhor, que recebas essas ofertas que nós trazemos diante de ti, que são para o teu louvor e para o teu serviço. Pedimos por todos aqueles que recebem a Santa Ceia hoje, para que eles recebam o corpo e o sangue de Jesus Cristo em arrependimento, em fé e para o enriquecimento de suas vidas. Trazemos, Senhor, diante de ti a Beatriz Estrelou, que está pedindo oração pelo Alfredo. O Alfredo que vai realizar uma cirurgia na quarta-feira. Pedimos, Senhor, que pela tua bondade e grande amor, que o Senhor guie a mão dos médicos. Sabemos que Deus tem o poder de curar e que o Senhor é o médico dos médicos. Em ti confiamos, Senhor. Sabemos também que o Senhor opera por meios e que não agrada ao Senhor que nós desprezemos aqueles meios que o Senhor já nos deu para a cura. Por isso procuramos os médicos, mas pedimos, Senhor, que abençoe os médicos e também o paciente, para que tudo corra bem. Agradecemos, Senhor, juntamente com a Ivanete Bus, pelo nascimento do neto, Júlio César, que tudo deu certo, que tudo correu bem. Te louvamos, Senhor, porque tudo deu certo. Quantas coisas podem dar errado no nascimento de uma criança? É sempre uma maravilha, é sempre uma bênção tão grande ver como o Senhor, como o poder do Senhor é maravilhoso para criar novas pessoas. A Dejamina Hammer, que está em tratamento em Barretos, pedimos por ela, Senhor. Não sei qual é a razão da aflição dela, mas que o Senhor tenha misericórdia dela e que o Senhor a abençoe, se assim for da tua vontade, Senhor. Cure ela dessa aflição. Mas se não for da tua vontade, Senhor, dê a ela força. Dê a ela força para suportar aquilo que ela vai precisar suportar. Pedimos também pelo Moisés, criança de 2 anos que está com meningite. Sabemos que o Senhor veio ao mundo também para salvar os pequeninos. Por isso o Senhor instituiu o santo batismo. Pedimos, Senhor, se assim for a tua vontade, que tenha misericórdia dessa criança de 2 anos. E que se assim for a tua vontade, que o Senhor o cure dessa meningite. Fortalece a família próxima e família distante, os pais, os avós, para que eles possam suportar o que eles tiverem que suportar com o sofrimento dessa criança. Mas pedimos, Senhor, que se for da tua vontade, a libere de sua aflição. Como estrangeiros e peregrinos que nós somos neste mundo, pedimos, Senhor, que nos ajude através de uma fé verdadeira e também uma vida que te agrade. Que o Senhor, através destes, nos prepare para a vida que há de vir, para que nós possamos fazer agora a obra que nos confiaste, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa última hora, sustenta-nos com o teu poder e recebe-nos em teu reino celestial, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre.
Amém. O Senhor seja convosco. E com o teu espírito. Levantai os vossos corações. Levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo é do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu
e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Estão convidados a participar da Santa Ceia do Senhor, todos aqueles que pertencem à Igreja Luterana. Se alguém quiser explicações por que a gente procede dessa maneira, por favor, venha falar comigo ou com o pastor Romir. A gente vai estar à disposição para explicar por quê, exatamente por quê. Agora, como é nosso costume, nós nos damos as mãos como sinal de comunhão fraternal e depois continuamos cantando os hinos. Eu serei contigo, diz o Senhor. Ele é bom amigo, nosso protetor. Vou andar no mundo sem medo de ninguém, pois se Jesus Cristo é por mim, quem será contra mim? Eu serei contigo, diz o Senhor. Ele é bom amigo, nosso protetor. Tu que és jovem de Cristo e filho de Deus,
vencer. Eu serei contigo, diz o Senhor. Ele é bom amigo, nosso protetor. Eu serei contigo, diz o Senhor. Ele é bom amigo, nosso protetor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada instante sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Há um rio cristalino onde os santos viverão, corre do divino trono, é a alegria do cristão. Alegria nós teremos em Jesus o bom Senhor, para sempre viveremos com o nosso Redentor. Lá na margem desse rio, os remidos andarão, sempre a Cristo ali servindo, com sincera devoção. Alegria nós teremos em Jesus o bom Senhor, para sempre viveremos com o nosso Redentor. Pela fé nós alcançamos a justiça e retidão de Jesus, que deu a vida pela nossa redenção. Alegria nós teremos em Jesus
força. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Tributai, Senhor, filhos de Deus, tributai, Senhor, glória e força. Tributai, Senhor, filhos de Deus, tributai, Senhor, glória e força. Tributai o Senhor, a glória devida a seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Tributai, Senhor, filhos de Deus, tributai, Senhor, glória e força. Tributai, Senhor, filhos de Deus, tributai, Senhor, glória e força. Tributai, Senhor, filhos de Deus, tributai, Senhor, glória e força. Tributai, Senhor, filhos de Deus, tributai, Senhor, glória e força. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sei que sobre todos é Senhor. Louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor.
Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, demos graças a Deus e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque nós temos conforto e consolo. Esse conforto e consolo que nós temos é porque nós temos a certeza do perdão dos pecados, que é o dom da salvação. Nós te pedimos, Senhor, que por tua graça, esse mesmo perdão nos fortaleça a fé em ti e nos dê amor para com o nosso próximo, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco. Bendigamos ao Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, Temos aqui alguns avisos. Amanhã vai ter a instrução de confirmandos na Vila Rica, o culto lá no Bom Pastor, e tem a reunião de jovens. E novamente eu vou fazer o apelo, apesar que hoje temos poucos aqui, mas temos também. Você quer falar? Amanhã é esporte. Então, é melhor ainda. Então vocês vêm, porque não tem nem desculpa. Vocês vêm pelo menos para jogar bola, tá? Venham e participem, tá? A gente está tentando programar as coisas que sejam mais de acordo com aquilo que vocês gostariam. Então, por favor, participem, é um tempo importante. A gente tem o costume de falar que isso aí eu não gosto, mas também não quer fazer nada para tentar ajudar a melhorar. É vindo que a gente melhora as coisas, não é deixando de vir. Venham e a gente vai ver o que a gente vai fazer. Se o pastor fala demais, fica lá 1 hora falando em cima de um versículo, não tem problema, o pastor vai aprender a falar só 15 minutos. Vocês não precisam se preocupar não, mas venham, por favor. Na terça-feira tem estudo do PEN, e aqueles que tinham estudos comigo, instrução de adultos não vai ter. Sim, eu ia fazer no fim, mas se quiser fazer agora. No fim a gente vai trazer as pessoas aqui para frente, os responsáveis, e cada um deles vai dizer como chegar na casa deles, tá? Assim que eu terminar aqui Mas então, vai ter os estudos do PEN. Na quinta tem o coral e na sexta vai ter reunião de leigos, aí tem mais uma página. Isso aí é o sábado que vem. Tem instrução de confirmandos, programa na rádio, instrução de adultos com o pastor Vomir. Vocês prestem atenção, aqueles de vocês que têm com o pastor Vomir, vai ser no sábado, naquele horário, às 2 da tarde. Tem confirmandos na Vila Rica, não, aquilo está errado. Aquilo está errado. Não tem instrução de confirmandos na Vila Rica não, mas não importa para vocês porque não é aqui. Tem culto aqui e também no Liberdade. Eu acho que isso ainda está aí, eu vi a caixinha cheia de adesivo ali na frente, por isso que eu coloquei esse mesmo aviso. O avisinho vermelho ali para dizer para vocês, não esquecer de ir lá pegar um adesivo e ajudar essas obras de caridade que a gente tem feito, né? E eu acho que é só isso que eu tinha para dizer. Alguém
que não seja dos grupos do PEN, quer falar? Sim. Acho que tá. Boa noite. Eu quero só dar um comunicado às servas que no próximo domingo, dia 5, nós teremos um encontro de liderança aqui na Congregação Concórdia, onde vai ser exposto o trabalho da LSLB. Então, algumas servas que têm interesse em ficar sabendo mais, ficar mais por dentro da nossa cartilha da LSLB, no domingo tem início às 9 horas da manhã, onde todas as presidentes dos departamentos do distrito estarão aqui com a gente, tá bom? Vai ter o café da manhã e o almoço. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa antes que os líderes do PEN venham aqui para frente falar o endereço? Tá tudo certinho? Não faltou nada?